Capítulo 12. Tempo de semear. O passo seguinte da separação veio com a notícia triste de que os Mitchell estavam saindo de férias também. Ficariam algum tempo fora do Paquistão. Havia passado mais de um ano desde o acontecimento em Singapura. Estava sentada na sala de estar dos Mitchell com o nosso pequeno grupo de homens e mulheres cristãos, profissionais liberais da região. Era uma ocasião triste, a última reunião com David Sinovi. Não podia deixar de pensar na primeira vez em que fora a essa mesma casa de varanda baixa como uma pessoa que busca, mas hesita. Tanta coisa tinha acontecido desde então. Olhei para o rosto das duas pessoas que acompanharam tão de perto a minha apresentação a Cristo. David, alto, cabelo tornando-se grisalho, Sinovi, tão interessada, orando consistentemente por mim. Vou sentir uma falta terrível de vocês, disse eu ao pequeno gramado, em frente à casa dos Mitchell. Como é que vou passar sem a sua companhia e sem a sua comunhão? Talvez o Senhor a esteja ensinando a passar sem a nossa companhia, disse Sinovi. Ele está sempre nos esticando, você sabe, Bilkes, até que não tenhamos nenhum ponto de apoio seguro a não ser ele mesmo. Isso parecia bom, mas ainda eu não gostava de ser esticada e disse a Sinovi. Ela simplesmente riu. É claro que você não gosta, querida Bilks. Quem é que jamais deseja deixar um lugar seguro? Mas a aventura jaz adiante. Sinovi entrou em seu velho carro e fechou a porta. Um abraço a mais através da janela e subitamente o carro dos Mitchell rodava por entre a poeira, ganhando distância, deixando para trás os edifícios caiados que tinham servido de alojamento para os oficiais durante a Segunda Guerra. O carro desapareceu na esquina. Aventura deveras, ali estava eu, uma cristã solitária numa cidade muçulmana. Seria capaz de sobreviver sozinha? Passaram-se várias semanas e durante esse tempo, francamente, me foi difícil ver ou perceber a aventura que Sinovi havia prometido, ou a direção e propósito que Ken Old tinha predito quando de sua partida, que parecia ter sido há muito tempo atrás. A reunião dos domingos à noite continuou, primeiro em uma casa e depois em outra, dos 5 de nós que ficáramos, mas na falta da liderança dos Old e dos Mitchell, as reuniões pareciam estar morrendo. Então, certa noite, depois de uma reunião meio sem vida, me veio uma ideia. Será que não estávamos cometendo um erro tentando fazer as coisas exatamente como os Mitchell e os Old haviam feito? Nosso pequeno grupo certamente atrofiaria se não conseguíssemos sangue novo em nosso meio. O que aconteceria, e sentia o pulso pressar simplesmente de pensar nisso, se convidássemos pessoas para nossa reunião que não fossem médicos, engenheiros ou missionários? Suponhamos que convidássemos cristãos e não cristãos, varredores de rua e pessoas da classe baixa a unirem-se em comunhão conosco. Talvez em minha própria casa, por ser grande e conveniente. Quando fiz essa sugestão, nosso pequeno grupo resistiu, a princípio, mas depois concordou cepticamente. Decidimos ir em frente. Mediante convites diretos e também por meio da ramificação de empregados, dei a notícia de que teríamos uma noite cristã em minha casa no próximo domingo à noite. Fiquei surpresa ao ver quanta gente apareceu. A maioria era de Havalpilde, onde a notícia tinha se espalhado mais rapidamente. E como esperava, nem todos eram cristãos. Muitos simplesmente estavam famintos e queriam descobrir mais acerca do Deus cristão. Nós, os do grupo original, como líderes, cantamos, oramos e tentamos fazer o possível a fim de ministrar as necessidades individuais dos criados, trabalhadores, professores e homens de negócios que também compareceram. Logo, havia um novo sentimento nas reuniões de domingo. A responsabilidade era espantosa. Eu e os outros líderes desse pequeno grupo passávamos horas ajoelhados, horas de intimidade com o Senhor e com Sua palavra, tentando nos certificar de que não divergíssemos nem um pouquinho da direção que Ele desejava que tomássemos. Subitamente, o período sem resultado que eu tinha experimentado se inverteu. Pude ver conversões reais. A primeira pessoa a vir ao Senhor foi uma jovem viúva.
Ela derramou sua mágoa e solidão e depois pediu que o Senhor entrasse em sua vida. Era extraordinário observar as transformações em sua personalidade. De uma criatura sombria e indefesa, tornou-se uma filha de Deus cheia de esperança. Em breve, um mecânico de uma oficina próxima entrou no reino do Senhor, então um arquivista e depois um varredor de rua. E tudo isso dentro da minha casa. Sentia-me muito honrada, embora continuasse indagando a mim mesma quando começaria minha família a falar a respeito dessa mancha em nossa reputação. Mas ninguém reclamava por enquanto. Era como se a família não quisesse admitir o que estava acontecendo. Certo dia, tropecei num ladrilho do terraço, caí e sofri uma leve fratura. Minha família não veio me ver, porém alguém telefonou. Pelo menos eles estavam telefonando. Ao passo que a oposição à minha vida cristã da parte de minha família estava lentamente diminuindo, dentro de mim mesma sentia grande resistência. Eu ainda era uma pessoa muito privada, possessiva. Minha terra, meu jardim eram meus e de mais ninguém. Do outro lado do gramado existia uma estrada que levava ao alojamento dos criados. Crescendo ao lado dessa estrada existia uma árvore chamada ber, que dá um fruto vermelho parecido com a cereja. Nesse verão, depois de os Mitchell terem ido embora, crianças da vila, talvez estimuladas por relatos de uma mudança em minha personalidade, começaram a invadir minha propriedade a fim de subir na árvore e tirar seus frutos. A invasão em si já era horrível, mas quando os gritos delas começaram a perturbar minha hora de descanso, eu saí à janela e ordenei ao jardineiro que as enxotasse. Nesse mesmo dia, mandei cortar a árvore. Isso resolveria o problema permanentemente. Assim que a árvore foi destruída, percebi o que eu tinha feito. Com a árvore, fora-se a alegria e a paz da presença do Senhor. Por um longo tempo, me deixei ficar à janela olhando para o lugar vazio onde tinha a árvore. Como desejava que a árvore ainda estivesse ali para que eu pudesse ouvir os gritos alegres das crianças. Compreendi quem era a verdadeira milkshake. Compreendi de novo que com minhas próprias forças jamais seria diferente. Somente o Senhor, por meio de sua graça, poderia operar alguma mudança em mim. Ó Senhor, eu disse, por favor, me deixa voltar à tua presença. Só havia uma coisa a ser feita. Espalhadas por todo o jardim existiam grandes árvores carregadas de fruto no verão. No dia seguinte, mandei um convite às crianças da vila, que viessem e se divertissem. Elas o fizeram. Embora tivesse eu a certeza de que elas tentaram ser cuidadosas, não podia deixar de reparar nos galhos quebrados e nas flores amassadas. Acho que percebo o que estás fazendo, Senhor, eu disse. O Senhor acha que o jardim nos separa. Estás tentando me desprender dele. Tomaste para os outros. E olha como eles se divertiram. É teu o jardim, Senhor. Eu cedo a ti e cedo a eles com grande prazer. Obrigada por usares isso a fim de levar-me de volta à tua presença confortadora. Então ele voltou realmente. Até eu precisar de uma nova poda, dessa vez não foi o jardim, mas foi meu precioso descanso. Numa tarde fria de novembro, enquanto eu descansava, a Mahmoud entrou no quarto. Quase adolescentes, as feições bem-humoradas predizendo o futuro de um homem muito elegante. Mas nesse instante tinha ele o rosto perturbado. Mamãe, há uma mulher lá fora que deseja falar com a senhora e ela está com um bebê nos braços. Levantei a cabeça. Mahmoud, disse eu, esquecendo-me das instruções dadas a Nurjan e a Haisham. Você já tem 8 anos de idade. Você sabe que não quero ver ninguém essa hora do dia. Nem bem Mahmoud tinha saído do quarto quando me atingiu o seguinte pensamento. O que o senhor teria feito? E é claro, eu sabia a resposta. Ele teria ido à mulher imediatamente, ainda que fosse no meio da noite. Chamei Mahmoud, que ainda não estava tão longe. Uma vez mais, ele enfiou o rosto bronzeado pela porta. Mahmoud, disse eu, o que essa mulher deseja? Acho que o bebê dela está doente, disse Mahmoud entrando no quarto. Eu podia ver a preocupação estampada no rosto dele. Bem, então leve-a à sala de recepção, ordenei, enquanto me preparava para descer. Num instante, juntei-me a Mahmoud, a mulher e a criança.
A mulher vestia-se grosseiramente à moda dos camponeses. Tinha a aparência de avó e não de mãe do bebê. O rosto murcho, ombros decaídos, as pantalonas envolviam uma estrutura franzina. Só quando levantou para mim o rosto e fitou-me com seus olhos castanhos profundos, pude perceber que ela também não passava de outra criança. "Que posso eu fazer por você?" perguntei, meu coração suavizando-se. "Ouvi falar da senhora na vila e andei até aqui." O lugar mencionado por ela ficava nada menos que 25 quilômetros de distância. Não era de admirar que a pobrezinha tivesse essa aparência tão cansada. Mandei buscar chá e sanduíche. Perguntava-me a mim mesma se ela ainda estava dando de mamar ao bebê. Em algumas vilas, as mães amamentam os filhos até os 3 anos de idade. Os olhos do bebê fixaram-se sem vida no candelabro de cristal, com a boquinha imóvel. Coloquei a mão sobre a testa da criança a fim de orar por ela. A testa estava quente e seca. Ao impor as mãos sobre a cabeça da mulher, podia sentir gerações de minha família estremecendo-se. No passado, eu teria ficado horrorizada se até a sombra da camponesa tivesse pousado sobre mim. Meu coração encheu-se de compaixão para com os pequenos, mãe, filho, enquanto pedia a Deus que os curasse em nome de Jesus. Quando a criada retornou, disse-lhe que trouxesse algumas vitaminas para a mãe. Conversamos por cerca de meia hora, a mãe contando-me sua vida com um marido que tinha sido aleijado num acidente, o bebê e alimento insuficiente. E sim, ela estava dando de mamar ao bebê. Era a maneira mais barata de alimentá-lo. Quando a mulher finalmente se levantou para sair, eu a retive com um gesto. "Não", murmurei, "ainda não. Devemos descobrir uma maneira pela qual você e o bebê recebam ajuda." Ao dizer isso, a velha Milkshake começou a ficar nervosa. E se chegasse a outras pessoas necessitadas de vá a notícia de que a begunça Ribe do grande jardim dava ajuda aos pobres? Não seríamos invadidos por filas de outras pessoas magras, doentes e desesperadas? No entanto, no instante em que meu coração sussurrava essa pergunta, eu sabia que não tinha escolha. Eu estaria falando sério ou não quando disse ter entregado minha vida e tudo o que eu possuía ao Senhor. "E é claro, seu marido precisa de atenção também. Vocês todos irão para o hospital. E vamos prover algum alimento decente para vocês. Então, se o seu marido ainda não puder encontrar trabalho, me avise." Ali terminou a visita. Providenciei para que o hospital me mandasse a conta e esperei. Mas a mulher jamais voltou. Fiquei um pouco surpresa. Quando perguntei aos criados se sabiam o que tinha acontecido a ela, eles, como de costume, tinham a resposta. Ela, o bebê e o marido tinham ido ao hospital e todos agora estavam melhores. O marido tinha arranjado trabalho, meu ego estrilou a princípio por causa da ingratidão da mulher em não vir me agradecer, mas o Senhor interceptou-me a tempo. "Foi por isso que você a ajudou? Para que pudesse receber agradecimentos?" Eu pensava que a ação de graças devia ser dada a mim. E é claro que o Senhor tinha razão. Voltei mentalmente ao lugar onde eu senti ter cuidado dessa mulher pela primeira vez. Então pedi que o Senhor me perdoasse e que jamais me permitisse cair numa armadilha assim novamente. "Senhor", suspirei, "teus braços devem estar cansados de me erguer tantas vezes." Naqueles dias, parecia que eu tinha pequenos momentos de êxito no esforço de viver perto do Senhor, e então era levada de volta à terra rapidamente com um fracasso enorme. Indagava a mim mesma se era esse o padrão geral de uma vida cristã. E por não ter ninguém com quem conversar, então eu tinha de carregar essas perguntas em segredo. Certa manhã, enquanto Nurjan me fazia a toilette, um pássaro vermelho pousou na soleira da janela. "Oh!" exclamei. "Vejo que o senhor acaba de nos enviar essa manhã." Nurjan continuou a escovar meus cabelos em silêncio. Fiquei um pouco surpresa. Nurjan geralmente era tão conversadora, então ela observou com timidez. "Pegou um shake. A senhora sabe que quando começa a falar a respeito do senhor, sua aparência toda muda." Nessa tarde, encomendei várias bíblias da livraria da missão. Era um tipo especial de bíblias, próprias para crianças. Eu tinha descoberto a utilidade dessas bíblias com Mahmoud,
Descobri também que os criados andavam examinando o pequeno livro lindamente ilustrado. Quando as Bíblias chegaram, fiz questão de dar uma a Nurjan. Imagine minha alegria quando certo dia ela veio falar comigo em particular. Begun Sahib, disse Nurjan, seu rosto redondo cheio de emoção. Tenho algo a lhe dizer. A senhora se lembra de como tantas vezes nos tem dito que se quisermos conhecer esse Jesus, tudo o que temos de fazer é pedir que ele entre em nosso coração? Com isso, ela se esvaiu em lágrimas. Bem, eu o fiz, Begun Sahib, e ele realmente entrou em meu coração. Jamais senti tanto amor em toda a minha vida. Eu não podia acreditar em meus ouvidos. Lancei os braços em torno da garota e a abracei fortemente. Dançamos uma valsa, a música do choro em torno do quarto. Que notícia incrível, Nurjan, que notícia incrível. Agora somos 3 cristãs. Você, Haisham e eu. Devemos celebrar. Assim, Haisham, Nurjan e eu tomamos chá juntas. Não era a primeira vez que eu tomava chá com pessoas da classe dos serviçais, mas ainda sentia certa apreensão. Enquanto nós 3 cristãs elegantemente tomávamos nosso chá e mordiscávamos o bolo, conversando como velhas amigas, minha mente começou a divagar. O que tinha acontecido à mulher que se havia retirado para aquela propriedade com o fito de subtrair-se à sociedade afluente? Ali estava ela, sentada com as criadas. Que escândalo para minha família e meus amigos. Como isso daria o que falar a meus velhos amigos e familiares? Pensei no tempo em que costumava desabafar minhas frustrações com ordens duras e explosões. Se notasse um pouco de pó na perna de uma cadeira, se os criados falassem um pouco mais alto, se atrasassem meu almoço um só instante, a criadagem toda podia estar certa da minha explosão. O Senhor tinha realmente trabalhado em mim e eu sentia sua companhia com grande satisfação. Não é que eu desejasse tornar-me uma santa, mas estava começando a aprender que minha responsabilidade como representante de Jesus Cristo não me permitiria fazer nada que desonrasse o seu nome. Ele também me estava ensinando que as ações da pessoa falam mais alto do que as palavras, quando se trata de um testemunhar de Cristo. Então, notei uma coisa estranha em nossas reuniões noturnas. Nurjan não se encontrava entre as dezenas de aldeões que agora se reuniam conosco em minha sala de visitas. Achei estranho. Certo dia, depois de ela ter feito meu cabelo, pedi-lhe que ficasse por um instante. Será que ela, perguntei, não gostaria de se reunir conosco no domingo? Mas Begum, disse Nurjan, espantado, o rosto empalidecendo. Simplesmente não posso falar a respeito do que aconteceu comigo ou ir a essa reunião. Meu marido é muçulmano devoto, temos 4 filhos. Se eu disser que me tornei cristã, ele simplesmente me abandonará. Mas você tem de declarar sua fé, insisti. Não há outro jeito. Nurjan olhou para mim tristemente, então saiu do quarto sacudindo a cabeça e murmurando alguma coisa que eu não pude compreender. Mas não pode ser feito, ela disse. Alguns dias depois, eu estava conversando com a reverenda Madre Ruth, a quem também tinha conhecido no Hospital da Sagrada Família. Sempre gostei de conversar com ela. A reverenda Madre mencionou que muitas pessoas no Paquistão eram cristãos em segredo. Cristãos secretos? Exclamei. Não consigo perceber como isso é possível. Se a pessoa é cristã, deve gritar essa boa nova. Bem, disse Madre Ruth, olhe para Nicodemos. Nicodemos? Ele foi um cristão secreto. Leia o capítulo 3 do Evangelho de João. Abri minha Bíblia ali mesmo e comecei a ler como aquele fariseu tinha ido a Jesus tarde da noite, a fim de descobrir mais a respeito do reino. Eu havia lido esse capítulo várias vezes, mas até então não havia compreendido que Nicodemos fora um cristão secreto. Talvez, em data posterior, Nicodemos tenha demonstrado sua crença, disse a irmã. Mas, como mostram as escrituras, ele teve cuidado de não deixar que seus companheiros fariseus percebessem. No dia seguinte, chamei Nurjan ao meu quarto e li os versículos acerca de Nicodemos para ela. Sinto muito por tê-la colocado numa situação desconfortável, eu disse. Com o tempo, o Senhor poderá lhe mostrar como declarar sua fé.
Nesse interim, simplesmente siga cuidadosamente a liderança dele. Seu rosto alegrou-se. Mais tarde, ouvia-a murmurando numa canção alegremente enquanto trabalhava. Espero ter feito a coisa certa, Senhor, disse eu. Tenho de cuidar-me para que não me coloque em posição de julgamento contra ninguém. Alguns dias depois, descobri com nova intensidade o quão difícil era tornar-se cristã nessa parte do mundo. Certa tarde, o telefone tocou. Era um de meus tios, um parente que tinha sido particularmente severo comigo. Embora o boicote da família tivesse começado a diminuir de intensidade, esse tio não tinha entrado em contato comigo nem falado nada. Sua voz ao telefone parecia dura. Bilks? Sim. Ouvi dizer que você está desviando outros. Você os está tirando da verdadeira fé. Bem, querido tio, isso é uma questão de opinião. Podia imaginar o rosto do homem ficando vermelho de raiva, que transparecia em sua voz. Você tomar essa decisão para si mesmo é uma coisa, mas é outra bem diferente que outros a sigam. Você deve parar com isso, Bilks. Tio, sua preocupação me sensibiliza, mas eu devo lembrar-lhe que deve dirigir a sua vida e eu dirigir a minha. Logo no dia seguinte, quando meu novo chofer levava-me de volta para casa depois de uma visita a Toone, um homem no meio da estrada tentou parar o carro. O chofer sabia que eu costumava dar caronas, mas dessa vez ele não quis parar. Por favor, não peça que eu pare, Begum, disse ele com determinação na voz. Deu uma guinada, desviando-se do homem, os pneus cantaram à beira da rodovia. O que você quer dizer? Me inclinei para a frente. Você acha que aquele homem estava tentando... Begum? Sim. Begum, é só que o homem recolheu seu silêncio. E a despeito de todas as minhas perguntas, não consegui mais nenhuma informação dele. Nem bem havia passado uma semana quando outra de minhas criadas entrou em meu quarto logo depois de eu ter me retirado para o descanso da tarde. Fechou a porta atrás de si. Espero que a senhora não se incomode, disse ela sussurrando. Mas eu tenho de adverti-la. Meu irmão esteve na mesquita de Rawalpindi ontem. Um grupo de jovens começou a falar a respeito do dano que a senhora está causando. Continuaram dizendo que era preciso fazer algo logo. Algo que fizesse você se calar. A voz da criada tremia. Oh, Begum Sahib, disse ela. A senhora precisa ser tão aberta. Tememos por sua vida e pela vida do menino. Meu coração deu um salto. Agora era a minha vez de indagar se não teria sido melhor permanecer uma cristã secreta nessa terra, ainda mais em minha família, onde Jesus era anátema.